Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Tato Contato. Eu e meu filho Luca estamos aqui mais um Tudo bem? do trabalho, né? Mais uma edição. Bora lá. Tem que estar tranquilão agora. Bora lá. Já tá experiente, né? O Luca quer apresentar também, como todo mundo já sabe, ele é diretor de operações aqui da Tortato Consórcio e estará comigo conduzindo os trabalhos de hoje. Boa, então eu vou explicar um pouco também como é que funciona essa nossa gravação do podcast, porque tem a conversa normal do podcast, mas ele tem um formato um pouco diferente também. Então a gente divide em 4 blocos. O primeiro bloco é essa apresentação, essa abertura. O segundo bloco é a conversa normal com o nosso convidado. O terceiro bloco, atrás das câmeras, vocês não estão vendo agora, mas tem uma plateia. A gente traz nossos clientes da Tortato aqui para prestigiar e conhecer, né, o nosso convidado mais próximo. E a quarta parte é um bate-bola que meu pai vai fazer no final. Perguntas rápidas para interagir um pouco mais com o nosso convidado. E hoje o nosso convidado é um executivo, né, que há mais de 20 anos trabalha com gestão comercial, com marketing estratégico e hoje ele é o diretor comercial e de marketing do Consórcio Servopa. Meu amigo Júlio Cabral. Boa noite, né? Prazer estar participando com vocês aqui. Quero agradecer o convite. Acho que é um momento ímpar, né, para a gente estar aqui falando. Provavelmente a gente vai falar um pouquinho de tudo que está acontecendo no consórcio, tudo que a gente veio fazendo e estou com uma grande expectativa aí para o nosso Papo Contato. Isso aí. Legal. Seja bem-vindo, Júlio. Tudo bem, galera? O convite, né? Valeu, obrigado. Obrigado a você. O roteiro, a ideia de hoje é mais ou menos, claro, falar sobre a tua jornada de sucesso, né? Também vamos falar um pouquinho sobre os aniversários de 70 anos do Grupo Servopa e dos 60 anos do Consórcio Servopa, né? Que tá logo ali. Mas o tema principal hoje também vai ser a Black, né? A Black e a Super Black. Bacana. Então, isso que vai ser nossos assuntos principais. Vamos lá? Vamos lá. Falando em jornada, então é o início, né? Começar pelo começo. Vamos lá. Conta um pouquinho da tua história até chegar a ser esse executivo de sucesso a nível nacional. Bacana. Então, eu comecei, né, trabalhando muito cedo. Sou de uma família simples. Vim lá do interior do Paraná, de Maringá. Cheguei em Curitiba com 14 anos. Meu pai, na época, veio transferido para Curitiba. E o primeiro emprego, eu tive até hoje 2 empregos. Né? Tenho 47 anos, né? E comecei aí há 17 anos trabalhando na Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Foi meu primeiro emprego. Na época eu tive a oportunidade de participar de um assessment lá e entrei no cargo que antigamente os mais antigos vão entender, chamava-se mensageiro. Mas na verdade nada mais que um office boy. E comecei lá e foi assim, muito importante para mim esses 8 anos e meio que eu fiquei na Ipiranga, porque eu aprendi muito, uma empresa muito grande, né? Uma empresa constituída com processos, um RH muito atuante, departamento de RH, departamento pessoal. Então, eu aprendi muito lá. Entrei como office boy, depois de 5 meses passei a auxiliar administrativo, e aí fui passando por quase todos os setores, até chegar na área de logística, no pool de Araucária, que não sei se quem está nos assistindo sabe o que é Araucária. Araucária é uma cidade aqui do satélite de Curitiba, uma cidade metropolitana. Estudou lá? Então, e lá tem a Repar, que é uma refinaria da Petrobras. Então, no complexo da Repar ficam as companhias de petróleo. E é de lá que sai a distribuição do combustível para quase toda a Grande Curitiba e região metropolitana. Então, eu fui para lá no final e estava lá já, trabalhando há 3 anos lá na Repar, do lado da Repar ali, nesse pool lá em Araucária. E eu sempre quis ir para a área comercial. Sempre tive vontade. Meu pai é representante comercial, eu nasci estudando sobre vendas. E eu sempre tive essa vontade de vender. Só que lá na Ipiranga não tinha essa oportunidade. E aí as coisas mudaram. Um dia que eu estava abastecendo o meu carro, aqui próximo aqui até, ali perto da Servopa Matriz, parei do nada lá abastecer e encontrei um amigo meu que tinha estudado comigo na época. E ele estava, eu olhei ele, reconheci ele, comecei a conversar com ele todo de terno, naquela época, consultor de vendas de automóvel, trabalhava de terno, né? Tal. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Pai, eu vendo carro zero. Eu falei, aonde? Eu falei, e é bom o negócio? Ele falou, cara, eu ganho muito dinheiro. Eu falei, muito quanto? Ele foi lá, comercial, né? Pegou todos os olerites dele no porta-luva do carro, veio e falou, olha os últimos resultados aí, meus últimos olerites. Eu comecei a olhar o olerite e falei, meu Deus, é isso que eu quero pra mim. Como é que eu faço? Ele falou, vai lá segunda-feira que eu te apresento o gerente. O nosso gerente lá chamava-se Ricardo Kennedy, é meu amigo até hoje.
Ricardo. E aí ele falou, cara, eu não tenho vaga aqui, mas eu tenho uma outra concessionária nossa, tá abrindo agora. Resumindo, encurtando a história, eu pedi a conta da Ipiranga e comecei a vender carro. Uma loucura, né? Eu pedi a conta numa companhia de petróleo, com 9 anos lá, é multinacional. Um monte de benefícios e vai pedir a conta de vender carro. O salário fixo era R$399, nunca me esqueço. Era menos de 10% que eu ganhava antes. Falei, cara, é agora, ou vai ou racha. E aí as coisas deram certo. Aí eu, graças a Deus, em pouco tempo me tornei um dos principais vendedores da Servopa, um dos principais vendedores da Volkswagen no Brasil, no Sul. Show. E aí as coisas aconteceram, depois de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, eu tive a oportunidade de ser supervisor lá na loja que eu entrei. Depois eu tive a oportunidade de ser gerente lá. Em 2013, eu fui convidado para ser gerente de vendas da Servopa Matriz. Não sei para todo mundo aqui sabe da história, mas a Servopa Matriz sempre ficou entre as 3 concessionárias Volkswagen que mais vendem carro por ponto de venda no Brasil. Então era uma responsabilidade muito grande. E aí depois de 4 anos aqui na Matriz, eu me tornei diretor da Volkswagen, da marca Volkswagen dentro do grupo. Hoje estamos em 8, mas éramos em 11 concessionárias na época. E isso foi em 2019 e em 2022 eu recebi a proposta para me tornar diretor do consórcio. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu não sabia nada de consórcio. Eu não tinha ideia nenhuma do que era consórcio. Lógico, do que era consórcio, sim, mas assim, você sair de uma... Eu estava há 15 anos na Volkswagen, né? Então, para ir para um novo desafio, um produto novo, um mercado totalmente novo, e eu não tinha conhecimento desse produto a fundo, do mercado, mas na época eu lembro que quando eles me fizeram a proposta, a família me fez a proposta lá para ir para diretoria, eu falei para eles, olha, eu aceito, eles sabem que eu adoro desafio, né? Novos desafios. E eu falei, cara, vai ser um grande desafio, mas assim, só quero deixar claro para vocês uma coisa. Eu não entendo de consórcio, vocês sabem disso, né? Não, fica tranquilo, tudo no seu tempo. E aí as coisas começaram a acontecer. A administradora, na época, em 2021, vendeu 1 bilhão e 200 milhões de crédito. Sempre foi uma administradora de grande porte, né? Um nome muito forte, principalmente na nossa região aqui. E aí nós começamos um projeto novo, um projeto com uma estratégia totalmente diferente de distribuição. Sairíamos do mercado que nós tínhamos quase 200 CLTs como vendedores, migraríamos para uma carteira de representantes, parceiros de negócio, que é o que nós temos hoje. Na época nós éramos em quase 200 CLTs e tínhamos 180 representantes, 200 representantes. E se passaram 4 anos, hoje nós somos em 1.400 representantes no Brasil e de 1 bilhão e 200 milhões de crédito, esse ano a gente deve fechar 14 bilhões de crédito. Então, em 4 anos, nós crescemos 4 vezes o nosso faturamento, nosso resultado em venda de crédito. E o resto é história. Você acabou de falar, né? Saiu, depois que você começou a tua gestão, de uma venda de 1 bilhão por ano e hoje está sendo 1 bilhão por mês. A gente vende mais de 1 bilhão por mês. Mais de 1 bilhão por mês, né? Na tua época, quando você assumiu também, a Servopa era a 14ª, 15ª administradora independente do Brasil. Hoje ela está em 4º lugar, 5º? A gente sempre está brigando entre o 4º e o 5º. E quando você assumiu era... Era a 14ª. Olha só. A gente assumiu a quarta posição. Começo desse primeiro semestre desse ano, o ano passado a gente ficou em 5º, esse ano a gente já assumiu a 4ª. E a gente continua mantendo aí a performance para estar entre as 5 maiores do Brasil. Show. Para falar um pouco também da tua carreira, geralmente a galera que galga assim posições de maneira meio rápida, outros cenários, tem alguns tipos de comportamento que são primordiais para que isso aconteça, né? Perfeito. Nessa tua para as concessionárias ali no início, o que você achou que você fez? Puta, isso aqui me ajudou a alcançar e testei esse convite da família para assumir esse projetaço novo. Tudo aconteceu, né? O universo conspira, eu sempre falo isso, acredito muito nisso. Como eu vim de uma empresa que era muito processualizada, uma companhia, processualizada tinha processo para tudo. Quando eu saí da Ipiranga e vim para a Servopa, assim, eu senti, foi um choque de realidade gigantesco. A Servopa estava num momento de expansão, né? Se eu não me engano, tínhamos acho que 4 ou 5 concessionárias, o grupo na época. Representava a Honda, Hyundai começando lá e Volkswagen. E estava se constituindo toda essa parte de processo. Isso me ajudou muito, porque eu tinha isso muito já na minha formação, que para as coisas acontecerem, você precisa ter um processo claro, um processo que traga o resultado, porque isso para mim sempre foi muito claro. E aqui não era para as pessoas que estavam aqui. Então acho que isso me ajudou muito, me facilitou a participar desse projeto de mudança. Isso ficou muito claro em 2013, quando nós migrou o presidente da empresa. Quem assumiu foi o Eustáquio na época. O Eustáquio é um executivo
que veio também de multinacionais, trabalhou em Parmalat, etc. E quando ele assumiu a presidência do grupo, eu lembro que ele me convidou para vir trabalhar na matriz e ele falou, nós vamos começar a constituir processos para tudo. Aí eu falei, agora comecei a entender, eu falei assim, eu vou poder te ajudar. E aí a gente começou com os processos e aí a empresa decolou, né? Hoje nós somos, se eu não me engano, 12 marcas, se eu tiver esquecido de alguma, me desculpem, e mais de 50 pontos de vendas no sul do país, concessionárias. Estamos falando de 2013, há 12 anos atrás. Então o grupo cresceu muito, muito. E para crescer tanto assim, você precisa ter processo constituído, né? Tem que constituir o processo. E isso me ajudou muito. E as coisas acontecem, né? Eu sempre fui, independentemente se eu estivesse na mesa vendendo, se eu tiver como supervisor, como gerente, diretor, assim, eu sempre busco a excelência em performance. Eu acho que a gente sempre tem que entregar tudo que a gente pode e um pouco mais. Então, e eu nunca me entrei numa zona de conforto assim, tá bom, tô batendo meta. Eu sempre procurei alguma coisa a mais. Quando eu entrei no consórcio, o meu primeiro objetivo, só para vocês terem uma ideia, era vender 1 bilhão e 500 milhões de reais. Um ano tinha feito 1 bi e 200. O nosso CEO, o Marcola, falou, cara, a meta é 1 bilhão e meio. Pensei, falei, cara, eu não sei se é muito ou pouco, porque eu não tava muito a par do mercado. Mas aí quando eu comecei a estudar o mercado, e esse estudar o mercado, estudar nossos produtos, foi 90 dias. Foi o tempo que eu me dei para mergulhar, assistir todos os podcasts que vocês imaginam de consórcio, do mercado financeiro, e fui me atualizar. Produto, comecei a estudar o produto da concorrência, o nosso produto, entender o que nós precisávamos, o que nós não tínhamos, como que a gente ia chegar onde eu tinha um plano de chegar, né? E aí, no primeiro ano, a gente entregou 2,5 bi. Já a gente entregou 1 bilhão a mais do que era o objetivo, alguma coisa assim. Então, é sempre buscar sempre buscar o que você pode fazer. Sempre tem como conseguir mais. Sempre tem como vender mais, vender melhor. Isso precisa de estratégia, precisa entender o mercado. A grande virada, falando um pouquinho agora do consórcio. A grande virada do consórcio foi no segundo mês que eu estava no consórcio, que eu marquei uma visita para atender representantes, os nossos parceiros. Mas eu não queria falar com os parceiros, eu queria falar com a equipe de venda dos parceiros. Eu queria entender o que faltava. Por que uma empresa na época tinha 54 anos, 55 anos, que todo mundo, um nome muito forte, todo mundo acredita muito, por que essa empresa não estava entre as principais do Brasil? O que estava faltando? E aí a gente fez aí o interior do Paraná inteiro, uma parte de Santa Catarina, que era onde se concentrava o maior número de parceiros, e Curitiba, e fui nos parceiros que tinham equipe e conversei muito com as equipes. E aí o primeiro insight veio lá em Cascavel. Eu cheguei num escritório que nós atendíamos, aí tinha um monte de representante. Tinha representante, aqui não vou falar de marcas concorrentes, mas tinha representante que usava o uniforme de uma marca, tinha representante que usava o uniforme da outra, alguns representantes usavam o uniforme da Servopa. E aí eu conversei um pouquinho com eles e tal, e o dono do escritório lá falou, fica à vontade, tinha um cafezão lá. Aí eu cheguei para um senhor e falei, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor trabalha com consórcio faz anos? Ele falou, 40 anos que eu vendo consórcio. Eu falei, bacana. Por que o senhor não anda com o uniforme da minha empresa? Do consórcio Servopa. Ele falou, porque eu sou campeão de vender um produto que você não tem. Eu falei, qual é o produto que eu não tenho? O crédito de 80 a 100 mil. Esse crédito é o que eu mais vendo. Aí eu falei, me fala um pouquinho mais. Por que você vende esse crédito? Ele falou, cara, porque é o produto que eu tenho que eu não perco venda. Quando eu consigo agendar uma visita, eu vou lá e eu sempre tento vender o crédito maior. Sim. Normal. Mas aí eu entendo que o cliente não está preparado para comprar ou ele ainda não está preparado para entrar no mercado do consórcio, começar a construir uma carteira e tal. E aí no final eu falo para ele, mas então vamos começar aqui comigo? Eu tenho esse crédito aqui. É o de 100 mil na meia parcela, a parcela é X, e assim, de 10 propostas que eu faço, eu vendo para 8. E você não tem esse crédito. Eu falei, eu não tenho esse crédito, não tenho. Tá bom, anotei. E aí, assim, eu conversei com vários vendedores. Uns 10 vendedores me falaram a mesma coisa. Aí eu falei, não, eu tenho que ter esse crédito. E quem tem? Aí eu fui olhar, a concorrência tinha. Todo mundo que estava no ranking na minha frente tinha o produto. E a gente veio para casa, estudou, e lançou o 80 a 100 mil em 240 meses que ninguém tinha no mercado na época. Uhum. E hoje é o nosso produto que nós mais vendemos em número de cotas, é o que a gente mais vende. Então ali começou a virada. Show. Júlio, você estava falando em esse choque de gestão, né, na Ipiranga, a Servopa, processos. E eu lembro de uma conversa que nós tivemos já no início da loja aqui, em seguida que nós inauguramos, que falou, Tortato, você quer ter um crescimento estruturado, você tem que criar processos e treinamento para o teu time de vendas. É isso aí. Esses dois pontos é o fundamental para a gente, né, ter esse crescimento estruturado. Que legal. Eu acredito muito nisso.
processo. Você tem que ter um processo claro, processo que seja funcional, né, para você poder atender em grande escala. E intensidade. Por mais que treinamento, só tem duas maneiras da gente vender mais. É aprendendo mais sobre o que você vende, entendendo melhor sobre o que você vende, sobre o teu concorrente, para isso você tem que estudar. Não tem outro jeito. Como é que você vai aprender sem estudar? E tem intensidade. Na vida tudo é assim, ó, ou aumenta a intensidade e realiza os seus sonhos, ou diminui a intensidade e repense seus sonhos. Você não vai conseguir realizar os teus sonhos com uma intensidade baixa. Intensidade e realização andam na mesma linha. Aí você que decide. Se você quer entregar muito, você tem muita intensidade, você vai ter muitas realizações. Se a tua intensidade for baixa, suas realizações são baixas. E junto com isso só tem um jeito, é estudar. Trabalhar, estudar, se preparar. O nosso mercado muda, não o nosso mercado de consórcio, o mundo hoje muda todos os dias. Né? Hoje nós estamos falando aí já de inteligências artificiais que fazem aí o que cada dia a gente se surpreende com tudo isso que está acontecendo, né? E isso traz uma condição de informação gigantesca. Então você tem que estar se atualizando, entendendo, principalmente não só para quem que você vai vender, e também entender o que a concorrência está oferecendo. Você tem que ter um diferencial. E a gente construiu todo esse crescimento do consórcio entendendo quais são, trabalhando no ponto fraco da concorrência. O que a concorrência não tem aqui? A gente tem. Vamos tentar trazer isso daqui? A concorrência tem isso? Não, vamos lançar. E foi assim que a gente veio lançando vários produtos, grupo de só para investidor, né? 240, falo de novo aqui, porque quando a gente teve uma visão que o país lá em 3 anos atrás teria uma rescisão de crédito com a Caixa Econômica, a gente visualizou isso, a gente trabalha muito a longo prazo, devido a tudo que estava acontecendo na economia. Eu falei na época, vamos lançar o 240? E a gente foi para aprovação com o nosso senhor, com o Marcola, expliquei para ele, falei, cara, eu acho que faz sentido tudo isso, mas vai fazer diferença? Eu falei, ninguém tem. A gente vai aumentar em 20 meses e a gente vai dar uma condição para o cliente poder planejar melhor. 20 meses faz muita diferença na parcela. E aí lançamos e deu super certo, tanto que hoje toda a concorrência tem, né? Até os bancos lançaram agora aí, os grandes bancos lançaram 240 meses. Sim. É isso aí. Show. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, então, falar sobre o aniversário de 70 anos da Servopa, né? Do grupo e do consórcio ano que vem, que vai completar seus 60 anos. Você sabe que fontes do Sebrae, as empresas que sobrevivem depois de 5 anos, é apenas 40%. Então, 60% é eliminada depois de 5 anos. Conta para nós um pouco, na tua opinião, o que fez com que a Servopa tenha essa solidez, essa fortaleza que ela é? Eu brinco, né? O que ela come, o que ela bebe, qual que é o personal dela para ter essa saúde, né? Aos 70 anos. E assim, eu vou te dar uma estatística que eu escutei agora, que nós comemoramos esse último sábado agora, a festa de 70 anos do grupo, né? E eu escutei lá, eles estavam dando essa informação, menos de 3% das empresas, de 5 a 3% das empresas, sobrevivem mais que 50 anos, um percentual de 1%, é uma coisa assim, cara. São pouquíssimas empresas que permanecem todo esse tempo no mercado. O Tortator se fala muito em CRM. Eu vou falar um pouquinho aqui para fazer uma analogia que vocês vão entender. Se fala muito em CRM hoje. Você tem que ter um CRM ativo, você precisa se conectar com o teu cliente, e todo mundo fala muito CRM. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente disso. Eu acho que o CRM não é só estar conectado. O que as empresas trazem para as empresas oportunidades de elas se manterem muito tempo no mercado performando, é você conhecer o teu cliente. É usar o CRM para você saber quem é o cliente que você tem. Porque cada cliente tem uma particularidade. Cara. É um detalhe. É um detalhe. E a Servopa fazia isso lá atrás, sem nem imaginar o que estava fazendo. Os diretores lá conheciam todos os clientes. Eu tive essa oportunidade de vivenciar isso. Em 2008, 2009, o diretor aqui, que era o Marco Rossi, aqui da Volkswagen, ele conhecia os clientes pelo nome. Esse cara lá, Júlio, chama lá, aquele cara lá, ele está lá me esperando, ele compra só Passat. Já avalia o carro dele, na época eu era vendedor, e já traz aqui que eu vou oferecer um Passat novo para ele. A marca de carro. O que ele estava fazendo naquela época? O que ele fazia? Ele sabia quem que era o cliente dele. O cliente que compra o Passat, o cliente que compra o Gol, o cliente que estava lá para trocar a frota. Aquele cliente lá tem uma frota, é autoescola. Pega lá os golzinhos de entrada, separa que eu quero vender uns Gol para ele. Então o que eles faziam, o que era feito lá atrás, porque sempre foi esse perfil da Servopa, tá próximo do cliente. Até hoje a gente atende todos os clientes que chegam aqui. Eu canso de atender cliente aqui. É o nosso modelo de negócio, a gente gosta de estar perto do cliente, gosta de estar perto do parceiro. Então, se existe alguma coisa que eu acho, lógico, além de ser uma empresa muito séria, extremamente sólida, né? Uma empresa muito correta com tudo que ela faz, isso né? Eu acho que isso não é nenhum mérito, mas é um diferencial hoje no Brasil as empresas, né? A Servopa é um grupo muito sério, né?
tem uma visão assim de direção com o seu Hans e depois com as filhas agora no conselho. Ali não tem um mais ou menos, ou é certo ou é errado. E é sempre faça o certo. Não importa quanto custa, é o certo que a gente vai fazer. Então isso é já assim cultura da empresa, e a empresa viveu muitos anos porque ela conhecia muitos clientes dela. O que você escuta hoje, o pessoal falar de CRM, não, tem que conhecer teu cliente, você tem que saber quando ele compra, quando ele troca de carro para você vender um consórcio, você tem que saber quando ele vai viajar, você tem que saber do que casa que ele consome, que bairro que ele mora. Isso eles já faziam já há 30, 40 anos atrás. Então, acho que esse é um grande diferencial da empresa. Show, legal. Então, queria falar um pouquinho também da loja, né? A loja Conceito, né? Que tive a honra de ser convidado há 2 anos atrás, até foi no início da tua gestão, né? Foi. No início da tua gestão. A Tortato foi convidada para inaugurar e lançar, né, a primeira loja Conceito do Brasil, né? Sim. Eu queria que falasse um pouquinho disso, de repente, Claro. dessa primeira loja, e também como está hoje a expansão, né, desse modelo, e também... Estou sabendo que por aí está vindo um novo modelo de loja, né? Está vindo um novo modelo de loja. Store. Tá. Você quer falar um pouco sobre isso também? Vamos lá. Por que surgiu a ideia das lojas? Esse primeiro momento que eu mergulhei no consórcio aí de 22 para cá, foi acertar a questão dos processos, expansão de parceiros, expansão de estados, né? Nós tínhamos concentração de venda Curitiba, Santa Catarina e alguma coisa no Rio Grande do Sul. E aí a gente precisava aumentar a nossa área de atuação para melhorar a performance. E eu me dediquei muito nisso. Mas uma coisa que me incomodava desde quando eu cheguei no consórcio era como era tratada a bandeira, a marca. Eu, como estava lá como diretor de marketing, que eu sou de marketing, né? Eu falei, pô, mas tá normal. Eu ia viajar, chegava num lugar, tinha lá uma placa azul com o consórcio Servopa. Esse para outro lugar era laranja. Eu falei, poxa, mas como é que tá isso? Aí quando a gente começou a olhar, e não tinha nada escrito. Eu falei, poxa, vamos escrever isso? A gente precisa escrever isso, a gente precisa cuidar um pouquinho mais, já que nós estamos fazendo um trabalho tão grande e tão intenso para transformar essa administradora entre uma das principais do Brasil, a gente precisa cuidar da marca. Lógico. Né? E aí a gente começou a cuidar da marca. E aí eu trouxe a ideia das lojas oficiais, as lojas homologadas, e porque eu trabalhei muito tempo com isso com as concessionárias. A concessionária, você tem lá um caderno de especificação, tem um modelo de loja, e você, quando você vai atualizando, o dealer lá tem um tempo para atualizar, mas se a Volkswagen decidir, hoje o que a Volkswagen está usando chama-se New Brand Design. Se a Volkswagen decidir que a partir do ano de 2027 vai mudar um modelo, você tem um prazo para se adaptar. Isso deixa a marca conectada com o cliente dela, deixa a marca sempre atualizada, então a ideia sempre foi a mesma. E aí a gente homologou um escritório de arquitetura para montar o projeto, um caderno de especificação claro, simples e claro, que é o importante. Fizemos o modelo da loja, que eu acho um dos mais bonitos hoje que tem no mercado, né? Não é tão simples, mas é um modelo aconchegante, um modelo que transmite toda essa... Isso aqui fala um pouquinho da Servopa. Você entra numa loja dessa, fala Servopa, né? Mostra tudo que a gente preza tanto, que são os elos da conexão do cliente com a marca, tal. Então a gente conseguiu trazer isso para dentro do projeto, homologamos um escritório e daí falamos, poxa, vamos começar a homologar os parceiros. E fomos atrás dos principais parceiros que nós tínhamos para começar a abrir as lojas. E aí você foi o primeiro na época que eu ofereci, já tinha esse conceito da tua outra operação que você fazia, né? Falou, não, pô, para mim faz muito sentido e tal. E aí a gente começou aqui, lançou a segunda, a terceira. Hoje, se eu não me engano, nós estamos lançando, acho que até o final do ano, até o começo do ano que vem, a gente deve inaugurar a 10ª loja oficial. Né? Não, até primeiro trimestre do ano que vem a gente tem 14 lojas abertas entre escritórios e lojas, que nós também temos um projeto para escritório. Né? Então aí já tem parceiro que abriu em São José, que é F2A, já inaugurou o Balneário Camboriú, que eu fui visitar agora, ficou linda a loja. Inauguramos agora recentemente, o mês passado, o Santa Felicidade. Então estamos construindo uma loja linda em Cascavel, linda a loja, uma loja maravilhosa também. E aí o time Lion está vindo com a segunda loja agora, que é um escritório que ele está trazendo para um outro modelo. E aí a gente precisava trazer uma solução que fosse mais rápida, porque aqui envolve toda a parte de construção, né, tal. E eu precisava trazer uma solução mais rápida e que fosse uma solução que trouxesse para o parceiro uma condição de expansão com velocidade e sem se preocupar tanto com o ponto. Porque isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Eu nunca fui da área de desenvolvimento, né? Participava enquanto concessionário, mas nunca fui da área de desenvolvimento.
E uma coisa que eu percebi é que todos esses parceiros que abriram, o grande X da questão ali, e o grande pênalti é assim, poxa, mas se eu abrir aqui, cara, será que faz sentido? Aí a gente contratou uma empresa para fazer um estudo com isso e tal, mas sempre ficava na mesma história. Pô, faz sentido abrir aqui? Eu vou abrir aonde que eu abro a outra? Pô, você tem sugestões? Eu falei, cara, eu precisava desenvolver um modelo que a gente conseguisse dar essa condição para o parceiro expandir com custo reduzido e uma condição que se ele não tiver entendendo que aquele ponto está dando o resultado, ele possa tirar dali que ela tinha que ser móvel, tinha que ser flexível. E aí a gente veio com as Tiny Store, a gente lança agora as Tiny Store a partir do dia 15 do mês que vem. No nosso evento de final de ano lá, provavelmente vai estar lá uma Tiny Store para vocês conhecerem. A loja ficou linda, é uma réplica de uma loja nossa oficial e é feita pelo mesmo escritório que desenvolveu as lojas, pela mesma empresa que desenvolve toda a parte de marketing visual, né? Então, ficou muito legal o projeto. A gente aí já deve ter... Vocês tiveram a oportunidade de conhecer já, né? Eu apresentei para alguns parceiros, mas já deve ter aí umas 20, 25 lojas vendidas. Inclusive então, uma nossa também, né? Próxima loja aí. Ah, legal. E aí a expectativa é que o ano que vem, a gente depende um pouquinho de produção, mas a gente deve lançar aí de 50 a 80 novos pontos de venda só no ano que vem. Ah, legal. Não, é bom até passar esse spoiler, né, que já está reservado uma loja, né, e ela vai ser inaugurada, o pessoal ficar sabendo, o ano que vem na Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande, vem Fazenda Rio Grande. Aí, ó. Loja oficial do consórcio Servopa lá. Show. Que legal, fico bem feliz. Se você pega também os últimos 5 anos, 6 anos, o cliente do consórcio também mudou bastante, né? Você vem com uma pegada mais de cliente que é investidor, até por esses produtos que estão no mercado. O que vocês enxergam também de futuro do consórcio, tanto para cliente quanto com o produto em si? O que eu entendo para o mercado, se a gente for... Números da ABAC, tá? Hoje, se a gente for analisar a população financeiramente ativa do Brasil, que consome consórcio, não chega a 6%. Então tem aí um oceano de oportunidades. O consórcio vem fazendo um papel diferente do que era nos últimos 4, 5 anos. Né? Hoje eu entendo, o que eu entendo, e a gente trabalha muito dentro da Servopa, vou falar para você, é trazer o consórcio como solução. Então eu acho que aumentou muito as soluções geradas através do consórcio. Isso só tem a tendência a crescer. Você vê que hoje você atende um cliente que está com uma necessidade. E são várias necessidades. Preciso levantar um capital de giro da minha empresa, eu preciso reformar minha casa, eu preciso comprar um carro para minha filha, que vai fazer 18 anos. Meu filho está voltando dos Estados Unidos, estava fazendo intercâmbio lá e eu preciso comprar um apartamento para ele. Pô, você tem condição de entregar uma solução para o cliente. Não é o que era 5, 6 anos atrás, compra um consórcio, entra lá, se você tiver sorte, você vai ser contemplado. Não, hoje a venda de consórcio é estratégica. Então o consórcio é um produto hoje que ele traz soluções. E eu acredito que só vai crescer isso. Não tem, os números mostram pelo crescimento. Esse ano o mercado deve crescer de novo na casa dos 25%. Meu Deus. Isso vem ano a ano crescendo. E quando você vai olhar o número de pessoas que consomem consórcio, é muito pouca. Então a tendência é que isso continue crescendo para os próximos anos. Quem compra consórcio, Luca, e realiza uma estratégia através do consórcio, provavelmente ele não volta mais a usar o crédito tradicional. Não volta, porque ninguém quer pagar juros. Aí você pega uma Selic de 15 e poucos % ao ano e não tem perspectiva da Selic baixar, né, que a gente está vendo aí, infelizmente, gostaria que baixasse, mas não tem como. E aí você começa a trazer soluções através do consórcio. E as pessoas começam a consumir e falam, pô, dá certo, entrega e o custo é muito baixo comparando com, não só comparando com a Selic de hoje, se você comparar com a Selic de 5 anos atrás, ainda é muito baixo o investimento. Sim. Né? Mesmo na pandemia que a gente teve, se me corrija isso aqui, acho que é a menor Selic da história, a Selic baixou muito naquela época, a gente cresceu com o consórcio. Então é um produto que vem crescendo ano após ano, então a tendência é só crescer. E existe um número, né, que para uma taxa de administração ficar com um custo mais alto do que um financiamento, a Selic tem que baixar de 3%, se não me engano, é mais ou menos isso. Eu nunca vi esse cálculo, mas faz sentido. Mas essa questão que você estava falando do 6%, quando comecei a trabalhar com consórcio, há mais de 20 anos atrás, era 1% da população. Que consumia. Que consumia. Então, você vê, hoje estamos falando de 6%. É aquela história de ver metade do copo cheio e metade do copo vazio, né? Uhum. Os 94% hoje é quem olha para o copo cheio, né? Sim. É aquela história dos vendedores, 2 vendedores que foram para a África, né? Para vender sapato, sabe essa história? Sei, isso é legal, bacana. Os dois voltaram, eu não vou vender sapato, todo mundo anda descalço lá. O outro vendedor que viu o copo cheio falou, eu vou vender sapato lá, todo mundo anda descalço. Lá tem uma oportunidade gigantesca de vender. Sim, essa questão do nosso mercado. É bom que o time, né, veja isso aí, tem muito campo para trabalhar. Tem muita oportunidade. E cada dia mais, hoje o consórcio não é um produto para algumas classes sociais, o consórcio atende todas as classes sociais.
tinha um pouquinho desse preconceito no passado. Você falava, poxa, vou trazer um projeto para você que é atrelado a consórcio. Ah, não é consórcio. Não, não é consórcio não, o apartamento que eu quero comprar. Eu presenciei isso, tá? Não, acho que está tendo um equívoco aqui. Fui visitar uma vez um cliente a pedido de um parceiro e o cliente falou para mim, não, está tendo um equívoco. O apartamento que eu quero comprar custa 6 milhões de reais. É um apartamento em Balneário Camboriú. Não tem consórcio para apartamento assim, né? Consórcio é só para produto mais barato, né? Tá. O senhor está enganado, eu vou apresentar para o senhor aqui, junto com ele, uma estratégia para a gente fazer com o consórcio. E legal que esse cara, ele era o consultor financeiro desse cliente. Era um escritório XP na época. E dava consultoria, cuidava de toda a carteira. No final da apresentação, ele falou assim, olha, Júlio, gostei muito do produto que você apresentou aqui, junto com ele e tal, mas eu não confio em você porque eu não te conheço. Mas nele eu confio, todas as minhas finanças estão com ele. A gestão é dele. Eu vou perguntar para ele, se ele falar sim, a gente faz. Eu falei, tranquilo. Ele falou, vai dar certo? Ele falou, tô trazendo aqui porque vai dar certo. E hoje é um cliente que já fez umas 5, 6 operações com a gente. Tem coisa até que não dá para fazer com consórcio, que ele, tô pensando em fazer não sei o que, dá para fazer com consórcio? Porque ele entendeu que o consórcio é a melhor solução financeira para quem quer comprar, quem quer pensar numa aposentadoria futura, realizar uma aquisição de um bem agora. É lógico, precisa estar atrelado a um planejamento. Lógico. Né? Não dá para mim sair hoje de casa e falar assim, eu quero comprar alguma coisa. Não, dá. Eu quero comprar. Aí nós temos aí a nossa empresa homologada, que é a TSI, né? Que tem lá um número enorme de cartas contempladas que dá essa condição. Né? O custo é um pouco mais alto que o custo do consórcio tradicional, mas ainda é muito mais baixo comparando com o mercado financeiro. Sim. Né? Então isso dá uma solução. Mas para quem tem um planejamento, quem está pensando em fazer alguma coisa estruturada, o consórcio hoje é o melhor produto do mercado. Nós temos um cliente aqui com mais de 60 imóveis alugados. É. A grande maioria deles compraram através do consórcio. Eu acho que tem dois cenários também, né, do produto consórcio começar a ficar mais difundido na sociedade. Um é a população e o mercado entender o produto como solução, como Perfeito. Você disse, e a profissionalização também de quem trabalha com consórcio. Porque se você for pegar tempos atrás, a galera não era tão profissional assim, né? Então, as administradoras vieram se profissionalizando, a Servop é um baita exemplo disso, e fez com que o mercado começasse a entender mais. E você também, depois da tua começou a ver vários projetos dentro da Servopa para mostrar esse profissionalismo maior e também projetos de inovação. Da onde que vem esse lance também de você querer implementar tudo isso? Porque eu já vi alguns de você lá. Então, a gente sempre está analisando as oportunidades. Eu acho que existe muita oportunidade e o que a gente entende que a gente consegue viabilizar a solução da oportunidade com o consórcio, por que não? Então eu sempre falo para o meu time comercial, o não já tem. Traz o projeto para cá, vamos ver o que dá para fazer. Se a gente entender que não dá para operar, é lógico, o consórcio é um produto que é gerido pelo Bacen, então tem suas regras. Mas dentro das regras, o que a gente tem condição de trazer solução através do consórcio, a gente sempre está pensando em coisas novas, né? Coisas novas. Show. Falando em oportunidade, que você acabou de falar, esse mês nós estamos, né, com a maior oportunidade do ano e dos últimos anos, né? Com a Black e a Super Black. Eu queria saber de você, assim, Júlio, sobre os diferenciais que tem nessa Black desse ano e também os diferenciais com relação às outras administradoras. Tá, vamos lá. Falar um pouquinho de como surgiu a Black. Tá? Acho que é legal de vocês conhecerem essa história. Em 2023, faltavam uns 10 dias para começar o movimento do mercado de Black e tal. Uns 10 dias, assim. Foi bem em cima da hora. Assim. Eu tava lá e era um mês que a gente não tava indo bem. E eu precisava, sabe aquele mês que você tem que tirar um coelho da cartola? E eu comecei, peguei os números, peguei os grupos, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Pô, vou fazer uma Black. Daí eu chamei o nosso gerente, que é o Márcio. Falei, Márcio, vocês já fizeram Black aqui no consórcio? Não, nunca foi feito. Eu falei, cara, nós vamos fazer uma Black. Ele falou, como que a gente vai fazer uma Black? Eu falei, vamos fazer uma Black. Vamos dar uma olhadinha aí, o que a gente pode melhorar. Aí pegamos alguns grupos, e aí planejei um desconto em alguns grupos ali e tal. Falei, cara, vamos dar um desconto para o cliente, vamos colocar o cliente dentro de todo esse movimento que o mercado faz para trazer desconto para o cliente, porque eu acho que a Black é um mês do cliente. Queira ou não queira, a Black, ela é o mês do cliente. Né? Várias e várias marcas, a gente sabe que tem muita coisa que é mais do mesmo. E eu vou falar depois um pouquinho sobre isso. Mas tem muita empresa, eu mesmo já comprei muita coisa na Black. Eu quero comprar TV. E eu tô lá acompanhando o ano inteiro a TV, chego na Black, eu compro com descontaço. Então, assim, eu acho que é um mês para o consumidor adquirir o produto que ele quer. Daí eu falei, vamos trazer para o nosso consumidor uma oportunidade. E aí levei para o conselho lá na época, e aí, mas desconto, isso vai custar tanto. Cara, é um conceito, vamos. E aí dentro daquilo que eu sempre falo, né? O conceito de estar atrelado ao cliente, né? Tá, mas o benefício é para quem? Eu falei, para o cliente. O cliente vai ter benefício, ele vai ter desconto na taxa.
Lógico, na sequência nós vamos estar dando benefício para toda a nossa carteira de parceiros, que eles também são nossos clientes, né? E eles vão vender muito mais. Daí foi feito todos os cálculos e tal. Aí vamos aprovar. Aí o nosso CEO aprovou, Marcola. Isso, deixar registrado aqui também muito que aconteceu com o consórcio nesses últimos anos, cara, foi porque o Marcola, sempre a gente discute muito todas as ações, mas sempre ele me falou, cara, é isso que tem que fazer? Você acredita? Então tá, tô com você. E isso também é muito importante, legal, eu não posso deixar de falar isso, porque as coisas no consórcio vêm acontecendo, porque tem um cara por trás da gente lá, que quando a gente quer fazer alguma coisa, traz uma ideia inovadora, ele fala, pô, legal, vamos fazer cálculo, vamos ver se a gente tem fluxo de caixa para isso e tal, vamos fazer. Então isso é muito importante, não posso deixar registrado aqui, porque o resultado do consórcio não foi eu que fiz, né? Fomos nós, né? Nós temos 200 colaboradores lá, mais de 1.400 parceiros que acreditaram no projeto, né? E as coisas aconteceram. Mas beleza, voltando à Black. Aí eu falei, vamos lançar a Black. Daí entramos no sistema, marcamos com uma reunião com o TI, vamos dar desconto a partir desse dia e fizemos um material lá dentro da nossa house, lá, na nossa agência, e lançamos a Black. E foi um sucesso. Em 2023 a gente vendeu 1 bilhão na Black. Imagine que em 2022 o ano vendia lá 1 bilhão e 200, 2022 1 bilhão e 200, 23 era 2 bilhões e pouco, e 1 bilhão foi da Black que a gente vendeu. Deu esse punch todo. E aí, quando a gente foi olhar para o mercado, e aí vinha algumas administradoras com desconto e tal, primeiro que a gente entendeu que, poxa, esse mês vai ser o mês do nosso consumidor. Nós vamos participar da Black agora, vamos melhorar tudo isso. Vamos ter mais intensidade, cada ano trazendo coisa nova. E aí, 24, a gente já fez uma Black muito legal, e foi muito importante. A gente já vendeu 2 bi na Black no ano passado, tal. Também com desconto, daí muita administradora veio na Black, mas a concorrência, na maioria das vezes, é mais do menos. Vou explicar o que é o mais do menos. Na Black, você tem condição de pagar a parcela reduzida. Na Black, você já tem o ano inteiro. Na Black, você pode usar 30% do crédito como lance. Na Black, eu não cobro taxa de adesão. Na Black, você pode comprar com cartão de crédito. Cara, quando eu olhei, a gente lê tudo isso, eu falei, pô, mas isso aí eu faço todo dia. Tem isso aqui todo dia. Então a gente precisa ter uma coisa nova. E aí, por isso que a gente vem também com essa questão de desconto. E nós estamos entrando agora em 2025. Vai ser a Black da Black. Vocês já estão aí com todas as tabelas na mão, já viram que os descontos da Black são excelentes. Sim. Nós estamos falando tem grupos com 50% de redução na taxa, mas a média é de 20% a 25% de redução na taxa, tá? Não tem pegadinha, tá? Não é um negócio qual que é a pegadinha? Porque não, é desconto. Não é metade do dobro. Não, é desconto, cara. Não é mais do mesmo, é desconto. Se você comprar nesse mês, o que eu quero? Eu quero que e já aconteceu, tá? Por ser uma ação de 3 anos, já criou uma cultura. Já tem cliente, eu tenho certeza que aqui também, como vários parceiros sobre o Brasil, que falam, vai ter a Black esse ano? Então me liga que na Black eu quero comprar. Porque ele já sabe que na Black ele vai ter uma condição melhor. Então, acho que a ideia é essa. E a Black desse ano está muito legal. A gente veio com uma estratégia um pouco diferente. Então nós temos uma Black que começou no dia 6 e ela vai até o dia 18. Dia 18 nós vamos fazer uma live, que é a live da Super Black. O que é a Super Black? Tem alguns outros grupos que não estão na Black. Tem algumas taxas que são melhores que da Black. Então a ideia é aquele cliente que, poxa, Black legal, mas eu... Ainda falta uma cerejinha. Na verdade, qual que foi a ideia da Super Black? Eu queria resgatar um processo, que eu acho que é o mais antigo na venda, que é a prospecção. Eu queria trazer isso de volta, porque eu vejo, por tudo que está acontecendo hoje, que as redes sociais e o lead está tirando um pouco essa essência dos nossos consultores de venda. Qual que é a essência? Telefonar, ligar. E aí a gente contratei uma empresa, eu tive a oportunidade de trabalhar com essa empresa. A gente fez algumas ações nas concessionárias, lá chamava pregão de guerra, venda um dia o que você vende num mês. E sempre deu certo, cara. Sempre deu certo. O conceito, tá? É que o pregão de guerra é um conceito de concessionária. Eu adaptei esse conceito de prospecção, porque o que é o conceito lá da empresa lá? É prospectar, é ligar, convidar, explicar, convidar, liga para o teu cliente que já é cliente, pede uma recomendação para ele para um outro novo cliente, convide alguém que você sabe que você trabalhou o ano inteiro e não vendeu para ele. É um novo momento para você falar de negócio. E eu falei, poxa, a gente precisa encaixar isso na Black. Porque a Black ela vai vender, o objetivo vai ser feito. Eu sei disso, porque vai vender, a gente dá desconto e vende. O produto é um produto que reage muito rápido, né? Mas eu queria deixar esse conceito de estimular todos os nossos... Eu não tenho isso mapeado, mas nós devemos ter hoje mais de 5 mil consultores vendendo nosso produto no Brasil, de 4 a 5 mil, entre todos os escritórios que nós temos. E eu queria resgatar um pouquinho esse conceito com eles. E por isso que veio a Super Black. Eu vou dar um desconto maior na Super Black,
Mas não é o desconto, é o conceito de fazer toda essa galera prospectar, convidar é o movimento. e levar o cliente para live. Tem gente que falou para mim assim, poxa, mas meu cliente não vai entrar em live. Eu falei, não tem problema. Ele não quer entrar na live, não tem problema nenhum. Você não vai estar na live? Vou. Você não vai saber o desconto que é? Você liga para ele e venda para ele. Mas eu quero que você prospecte esse cliente, convide ele. Se ele falar que não vai entrar, não tem problema nenhum. Faça o teu grupinho de WhatsApp com todos os teus clientes que você convidou. Ele não quer entrar na live, ele não gosta de live, ele não tem tempo. Não tem problema. Põe ele num grupo de WhatsApp teu, você vai assistir a live, você fala, pô, esse negócio interessa para esse cliente. Tira uma foto, manda para ele e fala, momento agora. E na live tem uma coisa só, tá? Que é diferente da Black, são vagas limitadas. Tá? Então a gente vai abrir um grupo X com 200 vagas, vai ter um contador de vaga lá. Vai vender, travou, parou. Então os clientes têm que ter uma resposta rápida. Aquele cliente que está ali esperando tem que ter uma resposta rápida. Vendeu, a gente vai ter vaga. Né? É oportunidade. E daí encerramos a Super Black no dia 20, são 48 horas de Super Black. Voltamos para a Black do dia 21 até o dia 30, que a gente vai continuar atendendo todos os nossos clientes com a Black. Ah, que legal, o mês inteiro, né? É o mês inteiro. Uma pausa boa para de 6 Super a 30 Black. de descontos. Que legal. Essa questão de prospecção que você falou, Júlio, o pessoal, é bom também saber desses números, né? Que a cada 250 prospecções, ligações, contatos, 100 vão participar da live, uma média. Essa é uma média. 100, 40, né? Um vai comprar, outro compra de 100, outro não. É uma média de 40 A mil. métrica que nós estamos fazendo, Tortata, é um pouquinho... Nós já temos um conceito que é o Vencer, que é um evento que a gente começou com o Vencer presencial, vocês participaram com a gente lá no primeiro. Nós fizemos um aqui no terceiro também. Fizemos aqui e tal. E agora ele está no online já. E a métrica do online é essa. Se você convidar, vamos colocar uma métrica aqui, 100 clientes, ligar, não é mandar lista de transmissão. Sim. Não é lista de transmissão. Pegar no WhatsApp lá e mandar para todo mundo. E até você não deve fazer isso. Por quê? Porque você vai levar um monte de gente que não está pronta para comprar, não está no perfil e você vai se perder e não vai conseguir trabalhar realmente os clientes que têm o potencial que você poderia estar vendendo, aproveitando a oportunidade. Então, prospecte, converse com o cliente, explique o que está acontecendo, como que vai ser, coloca ele lá para receber o convite. Se você ligar para 100, você vai levar uns 50 clientes para Black, para live. Desses 50 clientes, mais ou menos 30 compram, 30%. Então, se você levar 50, você vai vender para 15. E o ticket médio desses clientes no Vencer é de 60 a 70 mil. Então, você pode fazer a conta aí. Prospectei 100 e vai entrar 50. Nos 50 eu vou vender para 15 e o ticket médio vai ser de 60 a 70 mil. Você vai vender de 600 a 1 milhão na live. Agora, puta, Júlio, eu preciso vender 3 milhões porque eu preciso fechar um ano com chave de ouro. Prospecta, telefone, energia, não custa nada. Pega lá a tua carteira de cliente, se não tem carteira de cliente, ligue pede indicação. Outra coisa, não se fala mais indicação no mercado, né? Indicação é quando eu falo assim, eu quero o Tortato, indica o Tortato, vai lá que o Tortato vende consórcio, isso é uma indicação. Agora eu falo assim, vai lá que o Tortato é especialista em consórcio. O Tortato me atendeu, entendeu o meu projeto e eu realizei. Pode falar com o Tortato, você está recomendando. Então quando você pedir, peça a recomendação. Para quantas recomendações você pode me fazer? Eu preciso de recomendações. Você pode aí me recomendar? Grava um áudiozinho dizendo assim, ó, poxa, eu já sou cliente do João, né? E o João me atende super bem, é um movimento legal, eu não vou comprar, comprei de novo, participe que é uma oportunidade legal, mande para esses teus amigos aí o vídeo que eu vou entrar em contato com eles, o áudiozinho que eu entro em contato. E aí entra em contato e traz esses caras. Gente para convidar sempre tem, cara, tem muita coisa. Sim. Use suas redes sociais, né? Abordem pelas redes sociais, tragam um cliente. Quanto mais clientes você trouxer, maior a tua chance de vender. Eu ia comentar, né, sobre que nas últimas Blacks, né, que foram duas anteriores, né, o que foi feito de certo, o que foi feito, né, de não tão certo. Mas uma das coisas que não foi feito, assim, que agora tem é a Super Black, né, e essa movimentação de prospecção, né. Porque de repente nessa vai mais forte, né. Eu acredito muito. Além de não só vender, eu acho que vai ficar o que é o principal, que é o que eu quero que aconteça. Eu comecei esse projeto pensando nisso. É deixar para todos os nossos consultores de venda comprovado que se ele convidar o cliente dele, se ele ligar para o cliente dele, porque você pode... O Vencer, vou usar de volta o Vencer. O Vencer tem desconto de taxa? Não. Ele vende? Vende. Por quê? Porque você traz uma quantidade de clientes, fala sobre o consórcio, explica sobre o consórcio, entra um pouco naquilo que você falou, né, Lucas? O consórcio hoje ele traz uma solução para investimento financeiro, porque tem muito cliente que não conhece isso. Você traz o cliente para um outro universo envolvendo consórcio e no final você vende. Qual que é o segredo? É o desconto ou é a prospecção que você fez e trouxe os clientes para falar de um produto? O segredo é a prospecção. E agora é prospecção com um desconto gigante. Então não tem como não vender. Agora o que tem que ficar depois da live
para quem está participando, não só da Black, mas vai participar da Super Black, é entender isso. Porra, eu liguei para X clientes, eu trouxe tantos clientes para o escritório. Esse legado vai ficar. O legado tem que ficar. Eu sei que quanto eu quero vender todo mês. Eu quero vender X milhões. Então eu tenho que ligar para tantas pessoas todo mês, convidar, marcar uma visita, apresentar o meu produto. É isso que eu gostaria muito que ficasse segredo, depois de tudo isso. A quantidade de abordagem que faz. O mercado não está muito bom, tem que fazer mais, né? Aquilo, voltando a falar, quanto que é o sonho e quanto que é a intensidade. Quanto que você quer ganhar, quanto você quer realizar, o que você precisa comprar, você tem que ter intensidade. E eu acho que essa oportunidade aí da Super Black vai deixar essa métrica para todo mundo. Esse é um legado super importante, né? E não tem segredo, porque tem gente que vai prospectar menos, mas vai prospectar mais assertivamente. Puta, eu vou ligar só para cliente que não comprou. Tem gente que tem consultor que não tem carteira e fala, não, eu vou ligar para todo mundo. E no final, cada um vai ter a sua métrica, que é o importante. Que legal. Né? Essa é a ideia. Quer também falar um pouquinho das condições que a gente tem da Black, da Black antes da Super Black? Então, a Black, nós estamos hoje com taxa, talvez aqui, vamos falar assim no geral, tá? 240 com 19,90 de taxa. 240 é 240 meses, pessoal, para imóvel, tá? Então você tem no imóvel 240 meses com 19,90 de taxa. Lembrando que o mercado pratica de 25 para cima, tá? Nós estamos com 19,90. Em 210 nós temos 17,90. E em 180 nós estamos com 14,90. Tá? Eu tô falando dá aqui menos que 0,10 ao mês, 0,08. Menos 0,10. Menos que 1% ao ano. E assim, outra coisa que aquela hora você perguntou, mas como que é a Black da concorrência? Eu ia comentar sobre isso. Eu fiz aí esses dias uma análise e tal, e, cara, a maioria dos grupos são grupos que tá faltando 40 assembleias, 50 assembleias. Essa Black do consórcio Servopa tem grupos para investidor. Todos os grupos de performance estão lá, né? Tudo coisa boa. Tem grupo lá que tem 5 mil vagas, ainda falta 1.000 vagas. O grupo está contemplando 12, 13, 14 clientes por mês. É esse grupo que nós estamos abrindo uma condição para o cliente entrar. Não é aquele grupo lá que está lá acabando. Não é nada disso. Não é grupo que está com lance, só está saindo com lance 100% de quitação. Não. É grupo, é coisa boa, é bom produto, é oportunidade mesmo para trazer o cliente para dentro de um universo aí que vai atender o projeto dele, que é o que a gente precisa, trazer soluções. A gente comenta com os consultores e com os clientes, né, que a Black da Servopa é uma Black de verdade. É Black. Você falou agora há pouco aí. A administradora X dá desconto de taxa de adesão, que nem cobrava. Né? É um negócio assim meio estranho. Algumas cobram e dão desconto. Sim. Né? Eu não entendo muito como vender com taxa de adesão. É difícil entender isso. Mas ok, né? Tem cliente que compra e deve ter algum motivo para comprar. Agora, essa mexida da Servopa, por relação a essas taxas, ela mexeu com o mercado também. Sabe? Esse ano, alguns tentaram aí, que eu vi, né? Tentaram se aproximar da Black da Servopa, mas não chegaram nem perto. Mas eu lembro ano passado que alguém falou, a Black da uma administradora tal. Taxa da Black 0,13 ao mês. A nossa normal já era 0,10, a Black é 0,08. Mas, Tortato, isso é normal. No universo toda ação tem reações. E é bom isso, a concorrência tem que ser boa. Claro. Eu gosto de trabalhar no mercado com concorrência acirrada. Isso eleva o nível de todo mundo. Você se manter entre os 5 primeiros do Brasil, você tem só... Você sabe, nós sabemos aí quais são os nossos primeiros colocados. É só gente profissional, gigante do mercado e gente boa. E isso traz um ritmo diferente. A gente tem que estar se reinventando direto. E tem que ser assim. Concorrente bom na praça, evolui, todo mundo evolui. No final, o cliente que sai beneficiado, né? Porque o cliente sempre está tendo benefício. É verdade. Tá tendo benefício. E a expectativa, Júlio, de venda desse mês da Black? De 3 a 4 bilhões. Meu Deus. Expectativa é realidade, né? Vai atingir esse número. Né? Eu acredito que sim. A gente vem num volume legal aí, tá trazendo, mas a gente sabe que a Black é depois do dia 15, né? Isso, pelo menos pra gente, nos últimos anos, começou a tracionar depois do dia 15. O cliente sempre fica naquela, e isso é legal. O cliente fala assim, tá bom, vou dar uma olhada na concorrência, ver o que vai ter. Aí ele vai, volta, daí ele vê que não tem nada próximo que entrega o que a gente está entregando, ele volta e compra, mas ele volta lá depois da segunda quinzena, mas tá acontecendo muito rápido. A gente está vendendo aí, agora no começo, em torno de 150 a 200 milhões de dia, nas primeiras semanas aí. Que legal. Mais alguma coisa da Black? Não, da Black não. Você quer perguntar mais uma coisa? Senão a gente entra na terceira parte. É isso que eu ia falar, né? Agora o pessoal... que é aquele terceiro bloco que eu falei para vocês, que agora a gente pergunta para nossa plateia. Eles têm um microfone disponíveis aí. Para perguntar qualquer coisa que queiram saber, né? Sobre o Júlio, carreira dele, Black Friday, Copa. Vamos aproveitar aí o nosso
nosso diretor. Boa noite, Júlio, tudo bem? Tudo bem. Sou a Edna. Minha pergunta para ti é o seguinte: você já vivenciou tantos momentos dentro do grupo Servopa, né? Na sua visão, o que faz manter esse engajamento da marca com as pessoas, com os clientes, com quem passa pelo grupo Servopa? Então, o grupo Servopa é um grupo constituído, a gente acabou não falando um pouco disso, né? Sobre o grupo, mas o grupo fez agora 70 anos e assim, é um grupo que pensa sempre a longo prazo. E não existe empresa que permaneça no mercado durante 70 anos e vai ficar por mais 70, nós não vamos estar aqui talvez para... Alguns sim, mas assim, porque ela foca muito no cliente. Ela sempre está olhando para o cliente, sempre. O que o cliente precisa, o que atende esse cliente, qual que é a condição que o cliente, que é justa para o cliente. Lógico, isso é o mais importante. O cliente entender que realmente ele não tem só uma empresa, ele tem um parceiro de negócio, e o parceiro dele é... E o que é a diferença do parceiro para uma empresa que você compra? É quando você precisa de alguma coisa, tem alguém lá para te atender, tem um parceiro de negócio preparado, uma equipe preparada, uma empresa que está aqui, atende todo mundo, está há 59 anos, o ano que vem a gente faz 60, vai ser uma festona para comemorar. Boa, né? Minha idade. É, eu isso também aí, falei 66. Então eu acho que isso é o mais importante, a empresa ela pensa muito em se manter por mais 70, 100 anos no mercado. A gente vai ver a segunda geração que está aí já, a terceira e a quarta com a empresa. Essa é a essência. Isso é muito claro e muito colocado como um projeto para eles, sabe? Se manter a empresa por mais 5... Eu escuto muito isso das sócias. Dos sócios, né? Das sócias e dos diretores, dos CEOs. A gente vai estar aqui no consórcio daqui 50 anos vendendo consórcio. E é diferente isso. Tem muita empresa hoje que vem para o mercado e faz o quê? Startups, principalmente. O mercado hoje é esse, não é o problema, não tem nada de certo ou errado. Mas assim, eu vou crescer, eu tenho 5 anos para captar uma carteira de cliente gigante, lançar um produto e vou vender para o mercado. E vai para outra oportunidade, monta e vende. Não é essa a nossa ideia lá na Servopa, isso é muito claro, né? Não é o perfil das sócias. Elas querem que a empresa continue aí nas próximas gerações tocando o negócio delas, que foi construído pelo avô delas e pelo pai delas, né? São imigrantes alemães que vieram, o seu Peterson veio na Segunda Guerra Mundial, era mecânico de automóvel, tinha uma oficininha lá na Iguaçu, e quando a Volkswagen veio para o Brasil, eu não me lembro, acho que foi 50 e alguma coisa, ele mandou uma cartinha lá dizendo assim, olha, eu tenho interesse em ser um representante homologado da Servopa, porque ele tinha uma oficina, ele conhecia muito de Volkswagen e tal. E aí, depois de 3, 4 anos, a Volkswagen veio visitar ele aqui e deu a concessão para ele. E ele começou, tinha uma bandeira Volkswagen lá, então ele era uma oficina autorizada, e aí tinha um carro lá no showroomzinho, depois teve a necessidade de crescer, veio aqui para onde é a Servopa Matriz, que na época era só barro e madeireira ali, precisava de um espaço maior, e começou, depois de alguns anos apareceu o seu Hans, que conheceu a dona Mônica, que era um outro imigrante alemão que tinha vindo para o Brasil, mas o seu Hans dava foco, na época que ele trabalhava, ele tinha uma empresa de ferramenta, desenvolvia ferramenta porque era um período de industrialização no Brasil, né? As grandes montadoras estavam vindo para São Paulo, e ele vinha trazendo, ele produzia ferramentas. Depois ele chegou, até, acho que, se não me engano, ele vendeu para a Gedore, a empresa dele e tal. E aí, eles juntos aí, o seu Hans ficou 51 anos. Ele tinha 51 anos que ele estava no grupo. Então, o seu Petros começou antes que ele. Já tinha uma história antes, né? Que ele chegou. E aí, quando ele chegou, a empresa explodiu. Então, toda essa história, essa cultura que vem passando, hoje as filhas estão no conselho, né? Isso vai se perpetuar por muitos anos. Eu acho que isso responde um pouquinho o que a gente pensa no futuro como grupo. Né? É interessante também falar para quem está nos assistindo e até para o nosso time mesmo, o que quer dizer Servopa. Tem algumas pessoas que não devem saber, né? Serviços Volkswagen do Paraná. É isso aí. É isso aí, né? Serviços Volkswagen do Falei Paraná. certinho. É isso aí. Então tem muita gente que acho que não sabia o significado do nome Servopa, né? Interessante. Mais perguntas? Eu tenho uma. Primeiramente, parabéns. Sua trajetória é muito interessante, muito cativante ouvir, né? Interessante. Qual foi o momento ali? Todo profissional de vendas ele tem um momento chave, um momento marcante ali na sua trajetória, né? E qual foi esse ponto? Quando que você percebeu ali que você deixou de ser apenas um profissional de vendas, né? Tô lá na Volkswagen, você se tornou um líder de fato ali dentro do grupo Servopa. Tem ali um momento, uma virada de chave ali em específico? Tem sim. Foi quando os vendedores que trabalhavam comigo começaram a me identificar como referência. Acho que foi essa primeira virada. Quando o gerente não estava na loja e eles estavam com uma negociação apertada,
principalmente os novos, olhavam e vinham, cara, eu sei que você está ocupado, você consegue me ajudar? Claro, cara, o que você precisa? Isso. Aí quando você entende que as pessoas que trabalham com você começam a te respeitar e te admirar pelo trabalho, pelo que você faz, e tem em você uma referência, a virada de chave para mim foi aí. Falei, opa, isso pode... eu acho que tem aí uma oportunidade de eu conseguir transmitir um pouquinho do que eu aprendi, do que eu sei fazer, do que eu sou apaixonado por fazer. Eu sempre falo, o Torta já me escutou falando isso, na oportunidade eu falo, eu estou diretor, mas eu sou vendedor. Sempre. Tanto que tem amigos meus que falam assim, nem viaja com o Júlio que ele vai te vender um consórcio. Esses dias a gente foi para um evento aí, tava no carro, o cara, pô, mas eu queria falar de consórcio. Ele, não, começa que você vai sair daqui com umas 3 cartas. Eu já viajei com você, viu, mas você não quer me vender também, né? Mas é isso, a gente, né, tá no sangue, vender é muito bom. Uma coisa que, assim, que eu acho que eu sinto falta muitas vezes, que vocês vão entender um pouquinho do que eu tô falando aqui, é a adrenalina da venda, né? Não tem nada melhor que você chegar com um projeto lá, apresentar, quando o cliente olha e fala, tá ok, tá fechado, aquilo é uma... Você fala assim, pô, não é dinheiro. Não é dinheiro. Que eu sei que também ajuda muito, né? E move, ganha uma super comissão, né? Mas é aquela sensação de, pô, vendi, cara. Isso daí é uma coisa que é fantástica, né? E a sensação também, nesses mais de 20 anos que eu trabalho no consórcio, é na hora da contemplação do cliente. Quando ele falou agora há pouco, os exemplos, comprou um carro para a esposa, comprou um carro para o filho, trocou de carro, comprou uma chácara, casa de veraneio, né? Comprou um apartamento maior nesse momento, que também dá uma satisfação gigante em trabalhar com venda, né? É que a contemplação é o que finaliza o projeto, né? Você vende, o cliente acredita na tua estratégia, porque é uma estratégia, e ele, não, beleza, eu gostei da estratégia, a gente vai nessa. Quando você contempla, o que você fala? Poxa, a minha estratégia deu certo. Tá aí, ó, eu tô te entregando crédito. Sim. Isso é uma outra coisa que a gente tem muito como conceito dentro da empresa, tá? A gente sempre se preocupa não só em vender, mas em entregar consórcio. Sim. Tanto que nós somos uma das poucas administradoras que tem meia parcela e contempla o número de parceiros que nós damos para o grupo. Por isso que a gente se preocupa tanto com a adimplência, a gente tem tanto controle com os parceiros que vendem nosso produto, porque sair vender consórcio, é só você escolher quanto você quer vender. Nós saímos aqui e falamos, vamos vender tantos milhões esse mês, a gente vende. Depende do que você fala. Lógico. Depende do que você vai prometer, depende da estratégia que você vai desenhar, mas não é isso, é vender e entregar. Então acho que é isso também que traz esses 70 anos aí de grupo e 59 anos de consórcio, é porque a gente é muito preocupado em entregar o produto para o cliente. Eu queria saber do seu pessoal mesmo, depois de tantos anos que ainda te desafia, que ainda te motiva a continuar trabalhando com o mesmo produto depois de tanto tempo? Então, vou fazer 19 anos de grupo no dia 8 de fevereiro do ano que vem, né? E eu tenho muitos sonhos para realizar ainda. Para mim, o que motiva é você ter expectativa. As pessoas falam assim, pô, Júlio, mas chega num patamar da vida que você tem uma boa remuneração, que você consegue... quer mais o quê? Eu já escutei isso de amigos assim, cara, para de trabalhar, cara, você trabalha igual louco, vai curtir um pouco, você tá numa fase boa e tal. Eu falo, cara, mas não, nem comecei ainda, cara, tem muita coisa que eu quero fazer. E para fazer, você tem que trabalhar, aquilo que eu falei, tá aqui o sonho, né? Tá aqui o sonho e tá aqui a intensidade. Eu venho conseguindo entregar porque a intensidade é alta. Vai chegar um momento que não tem como, que a intensidade, eu vou ter que diminuir a intensidade, mas ainda não é esse momento. Então, para mim é isso. Eu tenho muita coisa para realizar, eu tenho uma satisfação gigantesca em ver a carteira de parceiros que nós criamos, o modelo de empresa que nós constituímos nesses últimos 4 anos, tendo o sucesso que tem. Isso me dá, assim, uma motivação gigantesca também. Saber, assim, que, poxa, 4 anos atrás, você tinha um projeto que estava dentro da tua cabeça. Cara, eu vou fazer isso, coloquei tudo num papel, tanto que no começo parecia coisa de louco, tá? Quando eu chamei pra vocês terem uma ideia, nós éramos em 7 comerciais, hoje nós somos em 41, 42 no Brasil. Quando eu chamei os mais antigos e falei, ó, daqui a 1 ano nós vamos vender o dobro que nós vendemos. E eles falaram, pode esquecer, não vai acontecer. Eu falei, mas por que não? Tá louco, para fazer um contrato demora 30 dias. Como que você vai crescer? Eu falei, cara, isso tudo a gente vai organizar. Tem processo, tem tecnologia para isso, fiquem tranquilos. Tem uma coisa, vocês têm que estar comigo, se eu estiver sozinho no projeto não vai acontecer. A gente vai dobrar o faturamento da empresa no primeiro ano. Deus te abençoe. Vamos lá. E aí as coisas começam a acontecer, você vê o projeto acontecendo, as coisas acontecendo, isso também motiva muito, sabe? Pra você sair de casa e falar assim, pô, eu tenho um projeto ainda que eu tenho que entregar. Meu projeto é ficar aí... eu não estou preocupado e nós não se preocupamos, eu principalmente, com a posição que eu estou.
se eu estou em primeiro, segundo, terceiro, lógico. Sim. Eu sou competitivo, é o meu estilo. A gente está entre os 5 primeiros do Brasil, para mim é muito legal, para a gente é muito legal. Mas o que eu quero é cada dia mais se tornar a administradora que melhor entrega, não só para o cliente, mas como para os parceiros de negócio. Por isso que a nossa remuneração é uma remuneração interessante. A gente sempre está trabalhando em trazer soluções para facilitar o dia de vocês, o dia a dia de vocês. Tá aí o app novo que veio agora, ficou legal, né, galera? Vocês gostaram do app novo? Pô, ficou muito bom. A gente tem inúmeros projetos que a gente vem trabalhando aí que vai trazer mais soluções para vocês. Então o projeto ainda está na metade, tem muita lenha para queimar ainda. Teve 2 comentários só quando você estava falando que o time chegou pro time e falou que tinha que vender o dobro, né? Ah, não vai conseguir. Mas quando tem que fazer mudanças, processo, né? Como nós já falamos sobre isso, quando você mexe com o processo, você tira o pessoal da área do conforto e muitas vezes tem pessoas que não conseguem se adaptar, não é? Aqueles que se adaptam, que vão... É tanto que esse time que a gente começou, acho que eram 7 ou 8, não lembro agora, ficaram 2 só. E não, é porque eles mesmos acreditavam no que estava acontecendo. E eu preciso do que meu time comercial esteja muito... Tem que ser muito claro para eles o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Para isso eles têm que entender, né? Quais são os objetivos. Então isso agora eu acho que é muito claro. Se você chegar para qualquer comercial nosso lá e perguntar, poxa, o que está acontecendo dentro da empresa? Por que a empresa virou a chave? Eles vão te contar um pouco do que eu contei aqui, assim, foi por causa disso, e hoje está assim. Então eles participam desse projeto. E tem que ser assim, tem que ter participação, né? Senão não acontece. Nós também tentamos levar nesse caminho, né? O pessoal, quanto mais estiver sabendo das nossas políticas, é mais fácil você chegar onde você quer. Né? Lógico. E hoje, uma dificuldade mundial. Não é a sua, não é a nossa, é a comunicação. Parece incrível isso. Um mundo totalmente interligado. Você está na pau na mão vendo tudo que está acontecendo no mundo, mas quando você vai para dentro das organizações, uma das maiores dificuldades é a comunicação. Não só de falta de comunicação, mas de entendimento do que você está comunicando. Então, quanto mais claro for o processo, mais claro for o seu objetivo. Né? Sim. Qual é o objetivo da Tortato? Aonde a Tortato quer chegar? Quem está com a Tortato vai chegar como? O que vai acontecer com quem está aqui lá na frente? Se tiver tudo isso claro para todo mundo, aí você monta um time de performance. Entendeu? Um time de performance. Um time que sabe o que quer, por que está fazendo, onde está e para onde vai. Isso é importante. Todo mundo tem que saber isso. E lá na Servopa nós sabemos onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos e como nós vamos chegar até lá. Entendeu? Então isso a clareza é muito importante. Né? Para todo mundo, né? Eu preciso saber, o meu CEO tem que estar sabendo, tem que estar com a mesma ideia, os meus comerciais com a mesma ideia, nosso time de operações, que é um time aí que aguenta todas essas... Eu sempre brinco, né? Tem aquela história, né? Você bebe e o fígado sofre, né? A área comercial, assim, Super Blacks, parceiros, todo o time comercial engajado, todos os consultores engajados, mas o time de operações lá fala, meu Deus, tem que processar 3, 4 bi de venda. Quantas cotas é isso? Então, assim, o time também lá de operações tem que estar muito engajado no projeto. Tem que ter essa sinergia, né? E tem que estar sabendo o que a gente está fazendo e para onde a gente está indo. Porque sem eles lá, não consegue. Você não consegue fazer essa roda girar, né, essa engrenagem. A engrenagem deles é muito importante, tudo isso. Então tem que ter clareza em tudo que a gente está fazendo. Chegando nos finalmente, Júlio, a gente costuma, segundo episódio, fazer um bate-bola aqui, né? Vamos lá. Perguntas curtas e respostas, se possível, mais curta ainda, né? Tá bom. O antigo Gabi Gabriela, né? Como é que ela fala? Marília Gabriela. De cara com a Gabi? Isso. Eu tenho... a gente chama aqui tem o tete a gente fala, e tem agora, vai lembrar, Tete a Tete é o podcast da TT, cara. Então, eu ia falar agora, Tete a Tete, que é o podcast da sua esposa, né? E nós montamos aqui um nome que é o Tato a Tato. Então, legal. Um pouquinho parecido com o Tete a Tete. Até algumas perguntas que fizeram, que eu tenho aqui, essa eu anotei, mas já até fizeram para você. Mas vamos lá. Um erro que virou aprendizado. Querer que as pessoas... entender que as pessoas não são como iguais a mim e nem todo mundo tem a mesma missão que eu tenho, tem a mesma velocidade que eu tenho. Quando você entende que cada ser humano, cada pessoa que trabalha com você tem um perfil, fica muito mais fácil a convivência. Nossa. Eu aprendi isso errando, mas aprendi. Né? Nem tudo que é bom para mim é bom para o próximo, é bom para quem está do teu lado. Nem tudo que você acha que é principal para você, para essa pessoa é motivador. Então, para mim, isso foi o que eu acho assim, que a lição que, como gestor, posso te dizer, é você conhecer o time que trabalha com você e respeitar cada um com o seu perfil. Porque no final do dia,
todo mundo está em prol da mesma coisa. Todo mundo que está junto com você quer entregar, quer vender, quer entregar o resultado, mas cada um tem um jeito. Não tem fórmula mágica. Então você tem que aprender isso. E no começo é difícil, porque você, poxa, a gente é acelerado, a gente quer entregar, é meta, é resultado, e você acaba falando, poxa, mas por que essa pessoa não entrega? Mas ela tem um contexto, ela tem conhecimento, né? Tem embasamento. Não está entregando, porque eu estou tentando motivar ela com algumas ações que para mim são importantes e para ela não. Então acho que esse é um principal. Belíssima resposta, hein? A levar para casa para pensar. Mas essa pergunta que já até comentaram com você, quando você percebeu e virou a chave para você, não, eu não quero mais nessa área administrativa, tô indo para o comercial. Isso foi lá atrás, né? Quando eu tinha vontade de colocar em prática tudo que eu imaginava que eu sabia. Eu não conseguia, eu tinha que estar na área comercial para colocar em prática. Sim, né? Você estava no administrativo. Eu estava no administrativo. Aí eu falei, cara, eu vou dar um passo para trás, vou correr um risco, mas a hora que eu tinha para errar era aquela... Eu era solteiro, não tinha a responsabilidade que eu tinha com meus pais e eu dependia de mim. Eu falei, cara, se eu errar de novo, eu levanto e vou até acertar. Então era o momento que eu tinha e foi quando eu entendi que eu precisava me dar essa oportunidade para realmente entender. E se fosse ao contrário também, cara, não deu em vendas, não era o que eu queria, eu achei que era uma coisa, não é, eu daria um passo para trás e voltaria para outro segmento, não tem problema nenhum. Mas foi essa virada de chave, foi quando eu queria colocar em prática o que eu imaginava que eu poderia entregar. E pegando esse gancho aí, qual o melhor conselho, você falou dos teus pais, né? Qual o melhor conselho que você já recebeu e qual o conselho que você passa pra galera? De geral? Geral. Falando em pais, cara, eu acho que assim, não é nem conselho, é aprendizado. Respeite seus pais. Isso é bíblico. Quem respeita os pais recebe em dobro. Então, você nunca vai conseguir ser um ser humano evoluído, tanto um ser humano que tenha uma evolução financeira, espiritual, pessoal, se você não estiver bem com a tua família. E os pais são, né, o princípio da família. Então, respeite seus pais, isso é o principal para mim. Legal. Né? Muito bom, hein? E uma característica que você mais admira nas pessoas? Característica que eu mais admiro? Eu acho que fidelidade é muito importante, principalmente na área comercial, né? E eu acho que é a fidelidade, porque você tem que ser fiel a quem está com você. Então, tanto eu tento ser fiel com o meu time, quanto eu espero que o meu time seja fiel. Tanto com os nossos parceiros de negócio, você ser fiel não é realmente você poder contar com aquela pessoa. Eu acho muito importante isso. O que é mais importante você conhecer as pessoas? Você conhece pessoas no mundo inteiro. A gente viaja aí, Brasil inteiro, conhece pessoas. E aí quando você fala assim, poxa, eu preciso conversar com alguém um assunto, você abre a mão e fala, pô, eu vou ligar para quem? Quando você tem um monte de pessoas para você ligar, você fala assim, pô, eu tenho um monte de gente fiel a mim, que eu posso confiar, que eu posso ligar, bater um papo. Então, eu acho que a fidelidade não é de traição, de, esse cara amanhã tá vendendo um outro produto, não, fazendo uma analogia com nós. Não é isso. O mercado tá aberto, aí cada um tem que procurar o que é melhor. Mas é você ter essa troca. Eu acho que você ter pessoas fiéis ao teu lado e as pessoas confiarem em você é muito embasado na fidelidade, sabe? Essa entrega que tem a fidelidade. E para encerrar, o que o Júlio de hoje diria para o Júlio de 20 anos atrás? Não acredite nos seus sonhos. É meio clichê, mas se há 20 anos atrás eu não tivesse tomado a decisão de pedir a conta de uma companhia de petróleo para virar um vendedor de veículos seminovos num pátio de uma concessionária que tinha aberto há 3, 4 meses e nem tinha setor de usado, estava começando, eu não estaria aqui hoje tendo esse papo com vocês. Então acredite no que você... Todo mundo merece colocar os seus sonhos em práticas. Para alguns acontece, para outros não, né? Mas para quem é dedicado e acredita mesmo, não existe nada mais forte que um ser humano determinado. Nada. Ninguém vence gente determinada. Em nada. Pare para pensar nisso. Determinação move o mundo. Não tem. Você vê casos e casos de pessoas que estudaram na rua, passaram em concurso público para juiz, pessoas que nasceram em comunidades, hoje são médicos. O que trouxe essas pessoas para isso? Determinação. Você acha que vence algum... Esporte é atleta olímpico. Quem vence? Quem é o melhor preparado, mas para se preparar o que ele tem que fazer? Determinação. O cara tem que ser determinado, o cara tem que treinar mais que o outro. Isso é determinação. Nada vence. O dia que você pegar um concorrente determinado, fala, cara, mas esse cara é muito determinado, ele vai te incomodar. Porque para vencer gente determinada é muito difícil. Que legal. Muito bom. Eu falei que era a última, mas eu tenho que comentar mais uma aqui antes de você fazer as últimas. No início da tua carreira, na tua vida, você trabalhou, você não citou, mas trabalhou numa videolocadora, certo ou não? Isso quando eu tinha 14 anos, 14 para 15 anos. Então, bem piazão. Mas por que eu quero falar isso?
Porque eu tive videolocadora, tive uma pequena rede de locadoras. E uma pergunta que eu vou fazer para você, não tem nada, acho que o pessoal da Jovem Guarda não vai saber o que eu estou falando. Quando o pessoal entregava, a tua época do VHS, Sim, né? claro. E quando o pessoal entregava a fita sem rebobinar, você cobrava multa? Não, sabe por quê? Que bom, viu? Porque se você falasse que entregava, você não vai pro céu. Não, eu não vou mentir, não, deixa eu contar pra vocês essa história. Foi assim, ó, eu morava nas Mercês lá, quando a gente veio de Maringá, a gente mudou pras Mercês, porque a família do meu pai toda é criada ali. E tem até meu primo, hoje o Anderson Lompo, que tem ainda a família Slompo ali, que tem os imóveis e tem o comércio deles ali. E aí eu ia pra escola e vinha pra casa com 15 anos de idade e tal. E meu pai sempre foi aquele, pô, tem que fazer alguma coisa, não quero moleque na rua. Eu e meu irmão, vai trabalhar, vai arrumar alguma coisa, não importa quanto ganha, tem que trabalhar de algum jeito. Ajudou-se a ficar em casa que vai ficar trabalhando, cortar grama, ajudar a arrumar a casa. E aí eu falei, opa, vou arrumar um emprego, né? Aí eu conheci, na época, o Gustavo, e o Gustavo tinha uma videolocadora. Eu fui lá, conversei com ele, ele falou, não, cara, eu fico muito pouco aqui, preciso de alguém de confiança. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Então eu saía da escola, corria lá, almoçava e 1h30 eu abria vídeo, ficava até às 7. Daí ele entrava às 7 e fechava às 10. Como eu ficava lá, eu não arrumava, porque toda vez que eu ia cobrar o tal do rebobinar, eu quase apanhava dos clientes. Eu era molecão, né, cara? Senhor, eu não vou pagar pra você e tal. Tipo, eu falei, cara, quer saber? Eu não vou ficar arrumando confusão, né, cara? Eu não, beleza, senhor, deixa que eu rebobino. E eu botava na maquininha, ela rebobinava. Cara, quem é? A Jovem Guarda não sabe o que é isso, né? Nem só, rebobinar. Mas era legal, cara. Muito, eu lembro. Os anos de locadora. Vinha lá 3, 4, 2, 3 pegou fitas. Do Titanic. Peguei, pô, tudo que você imaginar. 30, Seven, Sete Pecados Capitais, Titanic, esses filmes assim que são icônicos, assim. E eu criei uma admiração e um vício por cinema lá. Porque toda fita que chegava, eu tinha que levar para casa, assistir à noite, porque os clientes chegavam e perguntavam, e aí, o que você achou? Como que é o filme? Eu precisava, porque aquela época não tinha internet para o cara ir lá dar o que é esse filme? Vem lá um release, ele entra num chat GPT lá, me fala sobre o filme, vem tudo. Não, era o atendente que tinha que falar do filme. E era muito legal, muito legal. E você vê, né, cara, acabou, né, o mercado mudou, mas foi uma fase bacana. Eu lembro quando tinha videolocadora também, na região sul de Curitiba, e estava entrando na Blockbuster em Curitiba. Né? Uma Blockbuster. Os caras saíam lá da minha região, andavam 20 quilômetros para pegar um VHS, pagando o dobro mais caro do que eu tinha no lado da casa dele. Para ir lá só porque não. Era Blockbuster. É isso aí. Vamos lá, então. As duas últimas também bem rápido, porque só para falar o que dessas duas últimas, porque a gente também sabe que referências boas também ajudam você a progredir. Claro. Então são duas perguntas bem simples. Referência profissional, que você fala assim, cara, tem esse cara, que também não seja, sei lá, um Silvio Santos, um Elon Musk, muito distante, alguém próximo. Você fala que, cara, esse é um profissional que eu falo, puta, até que possa vir participar do Papo Contato. Cara, eu prefiro... Assim, referência para... Eu sigo muita gente que eu acho que agrega, muita gente. JJ, Flávio Alessandro, o Lázaro, tem muita gente que eu sigo assim, que eu admiro assim, como executivo, tomar decisão, visão a longo prazo e tal, assim. Mas que eu admiro, assim, cara, que tá próximo da gente, assim, tal, para trazer aqui, para participar e tal. Pô, cara, vai ficar aqui até aparecendo assim, mas é o Eustáquio, cara. Foi um cara que eu aprendi muito, muito. Esse cara é muito foda. Desculpa o termo aqui. Sim. Ele é acima da curva. É um cara que me ensinou muito de gestão. Um cara que eu aprendi muito com ele, processo. Mesmo eu vindo lá de uma empresa, que eu já contei lá atrás. Tal. Esse cara tinha uma visão totalmente diferente de processo. Porque processo, a gente fala assim, processo. Qual que é a maior dificuldade do processo? É implantar, cara. Uhum. Quando você desenha um processo, se você não tiver um pulso para implantar, não é fácil. Porque você quebra um monte de paradigma ali, né? Além de quebrar paradigma, você perde um monte de profissional. Sim. Mas eu não vou fazer. Você acabou de falar, né? De 10 virou dois profissionais que então, toparam. Assim, e eu aprendi muito com ele, cara. Então, esse é um cara que eu me espelho muito, um cara extremamente íntegro, um cara 10, aquele cara fiel, sabe? Aquele cara que, momento que, independente do que for, sempre tá lá com você. Um cara que sempre tem uma visão diferente do negócio. Isso para mim, isso é... Assim, eu trabalhei com muitos e muitos profissionais hoje, até hoje, né? Tive aí, vários e vários bons profissionais que passaram, que eu tive a oportunidade de aprender muita coisa, mas ele é um dos caras, assim, que mais me ensinou, sabe? E isso é muito legal, quando você trabalha com alguém, ou você tem a oportunidade de conhecer alguém, passa um tempo com a pessoa, e no final fala assim, essa pessoa me agregou em alguma coisa. Eu acho que isso é isso aí. Entendeu? Não adianta ter conceito, um monte de palavra bonita, um monte de frase legal, mas você tem que tentar transmitir alguma coisa que faça sentido para outra pessoa que está ali do teu lado. E ele me ensinou muito, cara. Então é um cara que eu admiro muito, é um cara que vocês deveriam trazer aqui para bater um papo. Excelente dica. Ele já esteve aqui, tive o prazer de receber o É um grego
O nome dele não é fácil, é Eustáquio. Sífilis Júnior. É problema em qualquer lugar do mundo. A gente foi viajar agora, estava nos Estados Unidos, ninguém teve nome dele nem lá, tá? Então é normal. Aqui também. Legal. Eu tive o prazer de ter ele na inauguração da loja, né? 2 anos atrás. Ele estava junto conosco aqui. Ele era o nosso presidente do grupo Sim, ainda, né? presidente do Agora grupo. que ele está aí numa nova jornada aí. Sim. Continua com o grupo, mas um modelo agora de parceiro de negócio nosso. Mas é um cara legal, um outro cara legal para vocês trazerem aqui, cara, que tem uma visão assim. Eu aprendi muito com esse cara também, cara. Gestão de pessoas, principalmente, assim, é o Marco Celestino, o Marcola. O Marcola é um cara legal de vocês convidarem para vir bater um papo aqui. É um cara que tem uma história muito legal. O cara já foi piloto de rally. Não, e por último, agora o acidente da moto ainda. Teve aí uma viagem aí que eles fizeram aí. Gosta muito dessas aventuras, mas é um cara que tem uma visão diferente de mercado, é um cara que pensa estrategicamente sempre a longo prazo. E ele me ajuda muito com a parte de tecnologia. Ele tem esse viés tecnológico, a família tem isso já, o irmão dele e tal. O próprio Daniel, que é o filho dele, né? A formação dele é essa e tal. E, então, assim, tem uma visão diferente da parte de tecnologia, desenvolvimento. É bem legal bater um papo com ele também. O Marcola é um cara fera, cara. Boa. E a última é um livro, ou algum artigo, alguma coisa, porque você falou que estudo também é algo bem importante, né? Então, se for para buscar uma referência... Cara, se eu contar um negócio para vocês vão dar risada. Eu já li muitos livros. Mas ultimamente, eu tenho conseguido absorver mais conteúdo assistindo podcast. Tem um podcast que tem vários, né? Top, né? Mas tem de um cara aí que é o Jussiel. O Jussiel é um representante da Montel. Puxa, agora desculpe aí, mas eu esqueci. Depois vocês cortam essa parte que eu esqueci o nome do... Receita de Sucesso. Receita de Sucesso. Então eu digo que a Receita é um podcast legal, cara, só cara top lá. Pô, é um insight atrás do outro. Porque você vai falar assim, pô, mas o livro é importante? Importantíssimo. Mas o livro sempre tem uma essência do autor. Ele sempre está trabalhando o que ele... tem como não é meta, né? O autor tem sempre uma linha de comunicação. O viés dele, né? O viés dele, ele tá lá colocando no livro o que ele acredita. E aí, para você, vai fazer sentido sim ou não. Só que muitas vezes você demora quanto tempo para ler um livro? Chega lá na metade e você, puta, mas não é muito isso, tal, não é muito o que eu penso e tal. O podcast, cara, hoje no YouTube, você tá assistindo ali e, cara, começou a assistir, puta, isso aqui não é mais ou menos o que eu penso, ou não me tá fazendo sentido. Em minutos você eu decide. troco e vou assistir outro. Então, o tempo que você fica ali lendo um livro todo, né? Mas é um livro que eu já li 3 vezes, cara. Que eu acho que pra quem não tem, assim... É antigo pra caramba, a galera que já deve ter lido. É A Arte da Guerra. É um livro que eu li 3 vezes. Depois que a primeira vez você não entende muito bem. Assim, você entende, mas daí você começa a ler de novo. Você fala, pô, isso daqui... Entendi o insight. E tem muita coisa legal esse livro. É legal de assistir. A Arte da Guerra é um livro boa dica, a Arte da Guerra. É simples, é um livro... Por que eu tô falando desse livro? É um livro curtinho, você lê lá em 15 dias... É tem bem legal. legal. Até, se alguém quiser aparecer. Quem é? Abre a mente, assim, para quem está pensando um pouquinho em empreender, porque não pensem diferente disso. O consultor de vendas, ele é um empreendedor. A tua carteira é a tua empresa. A tua carteira é a tua empresa. Não pense que eu vendo lá, eu sou o representante da Tortato. Não, cara, você tem a tua empresa. O teu cliente, ele tem o Tortato como uma referência aqui, mas ele comprou de você. Você tem que levar essa carteira por muitos e muitos anos. Então, é importante você ter todo esse conhecimento aí de como pensar como empreendedor, quais são as dificuldades, né? O que te traz aí de dificuldade no dia a dia, porque a carteira do consultor de vendas é como se fosse a empresa dele. Cada um tem uma empresa aqui Cada um dentro, tem sua como se empresa. fosse CNPJ aqui, eu sempre, né? Tanto que os faturamentos são diferenciados, né? Uma empresa fatura mais, a outra fatura menos, a outra... E assim é. Entendeu? É isso aí. Que legal, Júlio. É isso, né? É isso, nossa. Obrigado. Que mentoria, né, hein, galera? Que é isso, cara. Que isso. Obrigadão, Eu que velho. agradeço aí. Boa, muito bom. Eu que agradeço o convite, né, cara? Para poder participar Obrigado. com vocês. Instagram, Júlio CS Cabral. E o LinkedIn também, Júlio CS de Consórcio Servopa Cabral. Legal. Essas são as E redes com sorte de sociais. César, né? É É isso, então para quem quiser seguir as redes sociais do Papo Contato, é Papo Contato, o com é com M. O meu é @lucatortato. E o teu, você sabe? Também Marco. eu que pedir ajuda pra alguém. aí. Marcos _ Tortato. E dos Valeu. Tortato Consórcio. Né? Também. Valeu, um abraço. galera. Até a próxima, Valeu, hein? galera. Valeu, um Até. abraço. Obrigado. Valeu. Valeu. Ai, meu Deus, muito bom, hein? Se não fosse Muito a bom. Mandinha, cara... Valeu, meu querido. Conteúdo sensacional. Isso, é vídeo, cara. Obrigado mesmo, hein, Júlio? Dividir um pouquinho com vocês aí. Você tem muito a agregar. Muito bom, hein?